2010, o CEO daquela intocável Nokia sentou presencialmente com Steve Jobs. Uau, duas lendas. Pois é. E, durante essa conversa, o Jobs olhou para ele e disse uma frase brutal. Algo na linha de: eu nem deveria estar dizendo isso, mas nós não somos concorrentes. Nossa, essa dói. Dói muito. E ele completou dizendo: porque a Nokia não é uma plataforma. E o nosso mergulho de hoje começa exatamente nesse momento de choque, sabe? Com certeza, é um ponto de partida perfeito. O objetivo desta nossa análise profunda é desvendar o livro Platform Strategy, do Tero Ojampera e do Timo Uvuri. A gente quer entender como as empresas sobrevivem, se adaptam e dominam essa nova economia. E vale dizer que é um roteiro essencial para quem deseja se manter na vanguarda do futuro dos negócios. E os autores trazem uma bagagem fenomenal para sustentar tudo isso, né? Totalmente. O Tero tem aquela experiência prática. Exato. Ele tem as cicatrizes de quem esteve lá no alto escalão da Nokia durante a fase mais turbulenta deles. E, por outro lado, o Timo traz a precisão acadêmica. Aquela visão sobre como as emoções afetam as coisas, certo? Isso, como emoções humanas que muitas vezes ficam ocultas, afetam decisões corporativas de bilhões de dólares. E aquele encontro com Jobs encapsula perfeitamente esse choque de dois mundos. Porque a Nokia até tentou construir uma plataforma, não tentou? A famosa loja Ouve. Tentou sim. Mas a abordagem deles foi baseada num modelo industrial muito antigo, de puro controle. Tipo empurrar o produto goela abaixo. Basicamente, eles saíram comprando várias empresas diferentes de serviços, tipo música, compartilhamento de fotos, e tentaram colar tudo isso junto. Entendi. E pior ainda, olha só, eles queriam fazer isso rodar em 3 sistemas operacionais diferentes ao mesmo tempo. Sério? 3? O S40 para celulares básicos, o Symbian para smartphones e o Migo para os aparelhos de ponta. Faltou foco absoluto. Certo. Vamos desempacotar isso. O que a Nokia tentou fazer foi basicamente criar um monstro de Frankenstein, né? Boa analogia, é exatamente isso. Pegaram partes mortas e isoladas de empresas recém-adquiridas, costuraram tudo com uma linha bem frágil e, esperaram que um raio de inovação fizesse o monstro ganhar vida. E enquanto isso, a Apple fez o exato oposto. Plantaram uma semente única. Isso, o primeiro iPhone era focado, simples e fechado. E eles deixaram um ecossistema gigantesco de desenvolvedores crescer organicamente ao redor dessa semente. Como uma floresta mesmo. O novo modelo transcende indústrias inteiras, unindo efeitos de rede, inteligência artificial e a pura criatividade humana. E a grande ironia, e isso muitas vezes escapa aos livros de história da tecnologia, é que a Nokia tinha alguns dos melhores engenheiros do planeta. Tanto de hardware quanto de software, né? Sem dúvida, a tecnologia em si nunca foi o problema real deles. O verdadeiro muro em que eles bateram não foi de engenharia, foi um obstáculo puramente emocional. É exatamente aí que entramos na primeira grande barreira desta nossa exploração, o medo. O medo paralisa. E é chocante ler os detalhes das fontes sobre como o medo literalmente congela executivos brilhantes. Tipo, em 2007, quando o iPhone original foi lançado, a equipe da Nokia dissecou o aparelho peça por peça. Eles abriram tudo para ver como funcionava. Tudo. E racionalmente eles sabiam perfeitamente o que era. Chegaram a descrever o iPhone em documentos internos como apenas um computador Mac com um rádio. Nossa, subestimaram demais. Muito. Mas o terror daquela inovação radical fez com que criassem uma ilusão coletiva reconfortante. Acharam que a Apple apenas estimularia o mercado e que isso seria bom para o setor tradicional. Ignoraram ativamente a ameaça para se sentirem seguros. E não foram só eles. A Volkswagen, que é uma gigante automobilística, só acordou de verdade da sua paralisia em 2020. Nossa, muito tarde. Pois é. Só aí decidiram cortar investimentos em células de combustível para focar todas as energias em veículos elétricos e tentar combater a Tesla. O medo cega a lógica. O que é fascinante aqui é como o livro destrincha essa paralisia em 3 frentes emocionais muito distintas. A primeira é o medo na liderança. Que seria o pavor de perder o controle. Isso, perda de controle e da obsolescência do próprio julgamento. É muito comum encontrar um executivo que baseia toda a sua identidade nos seus 35 anos de experiência, sabe? Aquela intuição de mercado. Exato.
Aí, de repente, chega uma inteligência artificial capaz de processar dados em milissegundos e tomar decisões muito mais precisas. A reação instintiva desse líder não é abraçar a ferramenta. Ele luta contra ela. Sim, porque a tecnologia faz com que a intuição dele pareça irrelevante. É uma crise existencial pura. É curioso como a narrativa corporativa foca tanto em falta de verba ou limitações tecnológicas quando um projeto falha. Quando, na verdade, é o quê? Muitas vezes é puro instinto de autopreservação disfarçado de cautela, né? Sem dúvida nenhuma. E isso nos leva à segunda frente, que é a resistência organizacional. Ah, o caso da NASA. Isso, o material traz esse caso super revelador. Em 2009, a agência tentou adotar práticas de inovação aberta, Convidando o público para resolver desafios, certo? convidando o público e especialistas externos em plataformas colaborativas. A reação interna foi de uma resistência brutal por parte dos engenheiros brilhantes de lá. Feriu o ego deles? Demais! Para eles, pedir ajuda externa parecia um insulto à própria identidade. Eles se viam como a elite intelectual, os solucionadores de problemas absolutos. Claro, admitir que precisavam de mentes de fora soava como incompetência, né? Exatamente. E a terceira frente é a desconfiança de parceiros. Voltando ao caso da Nokia em 2010. Quando eles precisavam de um sistema operacional novo. Isso. O Android já liderava o mercado e parecia a aposta mais lógica. Mas a Nokia escolheu o Windows Phone da Microsoft. E o motivo foi puro medo, certo? Um medo esmagador de que o ecossistema aberto do Google fosse engolir os lucros deles. Temiam ser reduzidos a meros fabricantes de peças de hardware sem identidade. O medo do oportunismo alheio. E isso destruiu a aliança que poderia ter salvo a empresa. Pois é, escolheram um sistema que não tracionou de jeito nenhum. Mas felizmente a gente não tem só o diagnóstico sombrio desse medo crônico. As fontes trazem os remédios. E os remédios são bem interessantes. Muito. A solução provada por grandes líderes é surpreendentemente psicológica, não financeira. Pega o exemplo do Satya Nadella na Microsoft. Ah, a transformação da Microsoft foi incrível. Foi em 2014 quando ele assumiu. A empresa sofria com uma cultura interna super tóxica. Era focada em lutas de poder e feudos corporativos. E o que ele fez primeiro? Uma das primeiras ações dele foi obrigar o alto escalão a ler o livro Comunicação Não Violenta. Uau, um livro de psicologia. Pois é, ele precisou curar a cultura e a hostilidade interna para só depois conseguir curar a estratégia de negócios. E tem outro exemplo fantástico, da Virta. Aquela startup europeia de recarga de carros elétricos? Essa mesma, para convencer parceiros B2B que eram extremamente céticos, eles pararam de mostrar planilhas chatas de projeção de lucros. O que eles faziam então? Colocavam os executivos para fazer test drives reais em carros elétricos superpotentes. Substituíram a barreira do ceticismo por pura emoção positiva e adrenalina. O argumento racional só funciona depois que o cérebro emocional é conquistado, né? Exatamente. E olha, essa é uma lição poderosa. Mostra que a estratégia de plataformas não é feita só de algoritmos, é gestão de emoções. Com certeza. Mas uma vez que a liderança doma esse medo, para de entrar em pânico e decide agir racionalmente, a empresa esbarra no primeiro grande obstáculo prático. Aquele que o cliente enfrenta no mundo real. Isso, e que precisa ser destruído a qualquer custo. Aqui é que fica realmente interessante. Estamos falando do atrito, o famoso custo de transação. O atrito é terrível para os negócios. Ele atua como um imposto invisível. É um pedágio silencioso sobre tudo que as pessoas tentam fazer. As fontes trazem um exemplo dolorosamente simples disso. A história do táxi, né? Sim, se uma viagem de táxi até um restaurante custa $20, mas exige o esforço de ligar para uma central, esperar na chuva e torcer para o motorista aceitar cartão, O cliente simplesmente desiste. desiste da refeição inteira de $30. O atrito logístico matou o negócio principal do restaurante. Precisamente. E no universo implacável das plataformas, reduzir o atrito é o único caminho para a escalabilidade real. E como as fontes categorizam essas fricções? O material divide em 3 custos fundamentais. O primeiro é o custo de busca e esforço. É todo aquele tempo e energia desperdiçados tentando encontrar o que se precisa. Aquele desgaste de procurar algo. Isso. A Hilt, que é uma gigante global de ferramentas para construção civil, resolveu isso de forma magistral.
Perceberam que o negócio deles não era vender furadeiras. Era garantir que a obra não parasse, né? Exato. Então passaram a alugar frotas inteiras de ferramentas equipadas com chips RFID. Para quem não nos escuta e talvez não saiba, esses chips RFID são basicamente pequenas etiquetas de radiofrequência embutidas no equipamento, que transmitem a localização e o status. Perfeito. Com isso, se uma pistola de pregos quebra no meio da obra, não tem pânico. A Hilt rastreia a ferramenta remotamente e entrega uma substituta em horas. O atrito desaparece completamente. A Tetra Pak seguiu uma lógica bem parecida. Eles lançaram um marketplace B2B gigantesco focado só em peças de reposição. Para facilitar a vida do gerente de fábrica, Imagina o gerente perder um dia inteiro ligando para dezenas de fornecedores atrás de uma válvula. Agora ele resolve tudo num portal único. isso me lembra as empresas de patinetes como a Tier e a Lime. Elas removeram o atrito do esforço financeiro pesado. Ninguém precisa comprar um veículo caro se pode alugar por 10 minutos. Exatamente. E o segundo tipo de atrito detalhado no livro é a ansiedade e a incerteza. Aquele custo emocional de não saber se o serviço vai ser entregue, né? Isso, é aquele estresse. E é maravilhoso notar o alívio psicológico que empresas como o Uber ou o aplicativo Wolt trouxeram ao colocar um mapa em tempo real na tela. Ah, viu o carrinho virando a esquina no mapa calma qualquer um. A ansiedade humana evapora, o cérebro relaxa na hora. As fontes comparam essa dinâmica com a transparência dos subways. Da rede de fast food. Como assim? Sabe quando se chega no balcão e é possível acompanhar o sanduíche sendo montado passo a passo? Transferir essa visibilidade para o digital destrói a incerteza. Genial. E o terceiro tipo de atrito? É o oportunismo, o medo ancestral de ser enganado por um E desconhecido. como as plataformas resolvem isso hoje em dia? Com sistemas de avaliação de mão dupla. No Airbnb e no Uber, por exemplo. Ah, onde o motorista avalia o passageiro também? Isso, o sistema penaliza tanto o anfitrião ruim quanto o passageiro que decide fumar no banco de trás do carro. Cria-se um ecossistema de confiança mútua. Mas peraí, eu preciso fazer o papel de advogado do diabo nesta parte da conversa. Manda. A narrativa soa perfeita. Mas será que toda inovação tecnológica sempre remove o atrito? Porque os dados das nossas fontes mostram o exato oposto no caso das TVs 3D na década passada. É verdade, foi um fracasso retumbante. A tecnologia foi empurrada com agressividade, mas em vez de remover atrito, ela adicionou camadas gigantescas de frustração. Não tinha conteúdo, né? Faltava conteúdo, os óculos eram caros, pesados, davam dor de cabeça, e a experiência exigia um esforço monumental só para configurar a sala. A tecnologia gerou mais esforço do que recompensa. A tecnologia por si só não é mágica, sabe? É um excelente contraponto, e as fontes concordam com isso. A verdade nua e crua é que a tecnologia, por padrão, tende a adicionar atrito, se não for domada. O excesso de botões e funções confunde a nossa cabeça. Confunde muito. A tecnologia pela tecnologia não salva negócio nenhum. Ela precisa estar obsessivamente a serviço da redução de fricção. Criar uma experiência leve é vital. Mas tem um aviso crucial no material. Se uma empresa recém-nascida tentar resolver todos os atritos para todos os clientes ao mesmo tempo logo no dia 1, Ela quebra. ela entra em colapso sobre o próprio peso. O sistema fica caro e incompreensível, é estritamente necessário ter uma mira laser no início. Então, o que tudo isso significa? Como mirar a tecnologia para não criar um monstro complexo? É aí que entra o paradoxo da escala. Ah, essa parte é muito boa. Para um negócio se tornar gigantesco, ele precisa começar sendo incrivelmente minúsculo e focado no presente. Exato. Como é aquela analogia que você gosta de usar? A da cunha de metal. É tipo usar uma cunha de metal para rachar um tronco de árvore maciço ao meio. Você não aplica pressão na superfície inteira. Não, porque isso não faz nem cócegas na madeira. O segredo é pegar uma cunha fina e focar toda a força cinética numa única borda microscópica e afiada. Foco extremo. Quando essa borda mínima penetra, ela quebra a resistência e abre espaço para rachar o tronco inteiro. Foco extremo num ponto minúsculo cria uma base de fãs apaixonados. Se conectarmos isso com a visão geral da estratégia de plataformas, a lógica da cunha é criar algo excepcional para um nicho específico. Para que os primeiros usuários virem defensores fervorosos, certo? O livro chama isso de backtracking.
Existe uma visão grandiosa do futuro, mas a liderança força a equipe a recuar os passos até achar a ação inicial mais simples possível. E de altíssimo impacto. Tipo Uber, né? Uber é o exemplo perfeito. Eles não começaram com corridas baratas e compartilhadas para todo mundo. Focaram só em fornecer limusines de luxo numa única cidade. Garantiram que pedir um carro pelo celular seria impecável. Eles precisavam gerar um grupo de fãs ardorosos pela confiabilidade do serviço, muito antes de pensar em expandir para o UberX. E os exemplos nas fontes sobre essa disciplina de foco são de cair o queixo. Pega a Peloton. A marca de bicicletas ergométricas. Essa mesma é um caso de estudo perfeito sobre a psicologia do consumidor aliada ao foco. Eles não começaram tentando criar uma academia digital completa. Focaram só na bicicleta de alta performance para o ciclismo indoor, né? Exatamente. E tem um detalhe fascinante sobre o preço. Inicialmente, a bicicleta custava uns $1.200 e as vendas estavam péssimas. Porque as pessoas achavam barato demais. Acredita? A equipe descobriu que o público-alvo premium achava que, por ser barata, a qualidade estrutural devia ser ruim e perigosa. E o que eles fizeram para consertar? Simplesmente subiram o preço para mais de $2.000. E as vendas? Decolaram. O cérebro humano associa preço a status e segurança. A percepção de luxo finalmente se alinhou com o foco do produto. É o comportamento clássico de bens de alto valor percebido. E a Peloton não parou só na bicicleta física, né? Não. A mágica mesmo eram os instrutores. Pessoas como a Robin Arzon viraram verdadeiras estrelas do rock e do fitness mundial. Resolviam o atrito do tédio de malhar em casa. A obsessão deles por foco era tanta que faziam inúmeros testes AB, que é colocar duas versões pequenas no ar para medir matematicamente qual engaja mais. Só para refinar um botão virtual. Sim, refinar o som e a cor daquele botão de high five que as pessoas mandam umas para as outras durante as aulas. Que esse detalhamento constrói o que o livro chama de círculo de engajamento. E a vantagem de cultivar fãs em vez de clientes transacionais é que fãs perdoam falhas. Ignoram pequenos defeitos no software, né? E trabalham de graça para a empresa. Nos fóruns da Tesla, é super comum ver os próprios clientes fazendo suporte técnico uns para os outros e defendendo a marca com unhas e dentes. Incrível. Tem também o caso da Varjo, aquela empresa finlandesa de realidade virtual. Ah, esse caso de foco extremo é genial. Em vez de tentar fabricar óculos para o grande público jogar videogame na sala, eles focaram cirurgicamente num nicho minúsculo, Engenheiros e designers industriais de altíssimo nível. que precisavam de resolução perfeita. E para entregar essa qualidade sem atrito, eles fizeram um compromisso arquitetônico muito inteligente. Em vez de tentar embutir processadores quentes e pesados nos óculos, o que eles fizeram? Conectaram os óculos por um cabo óptico super leve a estações de trabalho externas ultrapotentes da Lenovo. Terceirizaram o peso físico do processamento. Garantindo a melhor resolução possível no rosto do usuário, sem atrasar o lançamento por anos. Esse foco absoluto permitiu uma ousadia que empresas de massa não poderiam fazer. E sabe, essa transição de foco gera uma bola de neve. Como assim? Quando uma plataforma reúne fãs apaixonados que usam um produto sem atrito obsessivamente, eles geram montanhas colossais de dados comportamentais. Ah, os dados, o oxigênio do século XXI. Isso. E é nesse ponto de virada que a inteligência artificial entra em cena. Não como truque de mágica, mas para blindar o modelo de negócios contra a concorrência. Isso levanta uma questão importante sobre a natureza dos produtos modernos. A inteligência artificial, alimentada por esses dados, transforma produtos mortos em organismos vivos. Organismos que evoluem com o tempo. O exemplo da Tesla ilustra isso de maneira espetacular. O lance da atualização do carro. Imagina quem tem um Tesla Model 3. A pessoa decide que quer mais potência. Abre o aplicativo, paga uns $2.000 e de madrugada o carro recebe uma atualização via Wi-Fi. Silenciosa. No dia seguinte, o veículo acelera de 0 a 100 meio segundo mais rápido. O motor já tinha capacidade, mas foi o software conectado que destravou o valor. Essa capacidade de atualização contínua nos leva à diferença filosófica profunda entre a Tesla e a Waymo. A Waymo é a divisão de carros autônomos do Google, né? Isso. É uma aula magna de estratégia em IA. A Waymo escolheu o caminho do laboratório. Tentaram criar o carro perfeito desde o primeiro dia, rodando simulações de computador em ambientes controlados.
Um ambiente sem caos. Exato. Já a abordagem da Tesla foi o oposto. Abraçaram a imperfeição da rua, lançaram a autopilot funcional, porém limitado, em meio milhão de carros no modo sombra. Captando o caos do mundo real a cada milissegundo com 8 câmeras e radares. Cada vez que o motorista humano se assusta e corrige o volante, a IA da rede inteira aprende com esse erro. É um aprendizado abastecido por humanos. E o mais animador é que não está restrito ao Vale do Silício. Indústrias super tradicionais estão usando isso hoje. Indústrias pesadas, né? Pega a Orica, uma empresa centenária na Austrália, que vende explosivos para mineração. O conhecimento de como explodir rochas vivia só na intuição dos engenheiros mais velhos. E eles digitalizaram esse instinto, certo? Sim, instalaram etiquetas RFID para rastrear o movimento exato de cada pedaço de rocha após a detonação. Com essa avalanche de dados, criaram a IA BlastQ. O sistema aprende com cada explosão e recomenda a posição tridimensional perfeita dos explosivos no futuro. É a digitalização do conhecimento empírico. A Repsol é outro caso emblemático. Uma gigante de energia que usa o poder de processamento para analisar 100 milhões de pontos de dados por dia. 100 milhões! Todos os dias. Cortaram pela metade o tempo ocioso das brocas de perfuração e no varejo geram 400 mil ofertas personalizadas diariamente nos postos de gasolina. Impressionante. Mas o material também lança um aviso importante sobre um limite prático da IA. A dinâmica do humano na jogada, ou Human in the Loop. O caso da Finnair explica bem isso. A companhia aérea. Eles usaram IA para prever atrasos de voos com uma precisão assustadora, baseada no clima e tráfego. Mas qual foi o problema? A IA não tinha a menor ideia do que fazer na prática para consertar o caos. Ela prevê com matemática pura, mas é péssima em tomar decisões que exigem empatia e causalidade. A máquina sabe que o voo vai atrasar, mas não lida com o desespero das famílias perdendo conexões. Exato. A magia do século XXI é a colaboração simbiótica. A máquina processa, mas o humano entende o contexto invisível e valida a decisão. Essa é a síntese da transformação de uma empresa cheia de medos em uma plataforma inteligente. É alinhar o poder computacional com o julgamento moral humano. Para recapitular a espinha dorsal desta nossa jornada de hoje. Tudo começa na camada psicológica. Domar os medos da liderança. Depois, erradicar todo o atrito para o cliente. Aí aplicar a estratégia da cunha, focando num nicho minúsculo para gerar fãs leais. E, finalmente, recolher os dados desses fãs para alimentar o ciclo da IA. É uma receita formidável. Mas sabe, para encerrar, há uma provocação no material. A premissa é que a IA atual é restrita, o que garante a nós humanos o monopólio da criatividade. Aquele salto criativo que uma máquina não daria. Isso, como a Amazon saltando da venda de livros para servidores em nuvem. Mas e quando a IA conseguir mapear a própria criatividade e a causalidade estratégica? Nossa, isso muda tudo. Será que os executivos se tornarão obsoletos na estratégia de mercado? Ou seremos todos elevados a meros filósofos dos negócios, decidindo só sobre ética, enquanto as máquinas executam a estratégia autônoma? É uma visão de futuro que oscila perigosamente entre o fascinante e o aterrorizante. Totalmente. Fica aqui o convite para quem nos escuta continuar cultivando essa curiosidade insaciável e questionar sempre os dogmas de cada indústria. Como vimos com a Nokia, o maior perigo não é o concorrente da garagem ao lado. É a doce ilusão do controle absoluto, né? Exatamente. A ilusão de que se controla um mundo que nem existe mais. Não tente construir um monstro de Frankenstein com retalhos do passado. Plante uma semente com foco extremo e nutra esse ecossistema. Fica o agradecimento a todos os curiosos de plantão e até a nossa próxima exploração dos materiais que moldam o amanhã.